Ah, mas não poderia ter trilha sonora melhor. Gostou da música? Adorei, pô, lógico. Imagina, que delícia. Que recepção. Eu não mereço tanto. Ai, que delícia, Paulo. Eu acho que a música tem a ver com o tema de hoje. Lógico que tem. Imagina, mas que recepção gostosa, assim. Muito legal. Tá tudo ambientado, pô. Que delícia. Tudo ambientado. Pode todo mundo lá abrir um vinho. A gente espera aqui 3 minutos. Depois a gente segue o papo. Com vinho vai melhor ainda, hein? Pode todo mundo lá abrir o vinho. Tem 3 minutos para abrir o vinho e voltar, enquanto a gente enrola aqui o bate-papo. O meu, eu não te contei, mas o meu já está aberto. Eu devia ter visto o meu, tá vendo? Tá vendo? E outra, que legal, você tá com uma outra companhia aí, um gatinho lindo. Tem 2 gatas. É que essa aqui ela é grudenta. Tá. Eu não posso entrar nessa cadeira que ela vem. Todas as lives ela aparece. Ah, que legal. Todo mundo já conhece ela. Mas faz parte, lógico. Coisa linda. Lá, eu tive 2 gatinhos também, eu adorava. É bom, não dá trabalho nenhum, né? É super companheiro. Sim, mas aí o que os meus fizeram, né? Abri a janela um dia, eu deixava sempre a janela à noite aberta para eles poderem, né, badalar. Aí eles resolveram sair um dia e não voltaram mais. Eu acho que enjoaram de mim, entendeu? E foram viver a vida deles. Ouviram muita lição em casa e foram fazer a lição na rua. Eu acho que sim. Eles falaram assim, olha, já deu, não precisamos mais do Breno, já aprendemos o suficiente, bora agora fazer outras coisas lá fora. Vamos fazer uma gataiada. Quiseram voltar para casa, mas as gatinhas não deixaram. Não, tá certo. Mas tá certo eles. Tá certo. Eu também não ficaria com um homem barbudo assim, ó. Essa aqui ela é bobinha. E então eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 6 anos. Eles não largam ela. Vira travesseiro, vira tudo, não largam ela. Ela é boa. A outra não. A outra, se você pegar muito, ela arranha. Essa aqui não. Ah, que legal. Então, mas eles abusam dela. Super tranquilo. Fica aqui um tempão. Ah, que delícia. Dá certo. É, filho. Então, deixa eu apresentar, gente. O Breno Rosostolato. Ele é sexólogo já há 20 anos. Tem trabalhos incríveis, livro publicado, artigo, um monte de coisa. Tive a sorte de conhecê-lo e resolvi convidá-lo, porque uma queixa muito comum no vitiligo é: eu morro de vergonha quando eu vou tirar a roupa. Quando é parceiro novo, então, aí é horrível. Boa. E a gente queria trabalhar um pouco isso. Muito justo. Muito justo. Já deixa eu falar uma coisa que eu falo aqui para as minhas pacientes. Que o homem, que na hora que chega lá,
Se o cara ficar de olho na manchinha, você convida ele para ir ao cabeleireiro fazer luzes. Olha, eu diria, inclusive, que assim, se alguém que estiver ouvindo a gente, estiver num relacionamento no qual a tua mancha, a mancha do vitiligo, chame mais atenção do que você, é porque talvez essa relação não tenha que acontecer. Porque quem tem que chamar atenção para o outro é você e não a tua manchinha, tá? Puta, agora você resumiu tudo. Eu acho que é isso. E olha, para começar o assunto, viu, Paulo? Para começar. Depois dessa, a gente já pode se despedir. Vocês entenderam o recado? Resumo, né? Resumimos já lá, pronto. Tá resumido, gente. Prazer, Paulo, boa noite. Todo mundo vai tomar seu vinho agora. E já sabe, assim, se alguém ficar questionando aquilo, já deu. Eu acho. É importantíssimo. Ó, Paulo, antes de mais nada, deixa eu agradecer o convite. Obrigado. Boa noite a todos que estão também participando, estão aqui com a gente. Delícia poder falar com vocês. Eu acho que começar uma live com esse ânimo, é uma delícia, né? O Paulo é super animado, gente. Então, é muito gostoso conversar com uma pessoa assim. Então, Paulo, quando me fez o convite para vir falar com vocês um pouquinho sobre sexualidade e vitiligo, para mim é um prazer, né? Primeiro porque eu sou suspeitíssimo para falar sobre sexualidade, que é uma área que eu já atuo aí já há 20 anos. Eu sou psicólogo de formação, né? Mas eu tenho todo um trabalho aí dentro da área da educação e da terapia sexual. Eu sou terapeuta de casais, então imagina que falar sobre sexo em terapia de casal acaba sendo algo também muito rotineiro, né? E eu gostei particularmente de vir falar sobre vitiligo, porque aí é o lado aprendiz, né? Eu tô aqui para escutar o Paulo também, ouvir vocês e aprender muito também, porque aí do vitiligo eu deixo pro Paulo que ele é um expert. Mas é muito gostoso. E eu acho que sexualidade e vitiligo se combinam e podem conversar, né? Então, para mim é um prazer, Paulo. Que gostoso o convite. E sempre que você me convidar, tô dentro. Vai depender do que as pessoas acham. Vamos ver as perguntas. Vamos ver as perguntas que virão. Então, já vão mandando perguntas aí também, né? Mas, Paulo, eu quero começar, então, talvez, a conversa. Primeiro entendendo, né? Contextualizando um pouquinho. Falando um pouquinho do meu trabalho, né? Que eu acho que é importante. Eu acho que muitos aqui não me conhecem ainda. E até deixo eu deixo a dica para vocês entrarem depois lá nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, né? O @BrenoRosostolato. E no meu site mesmo, né? www.brenorosostolato.com.br. E aí vocês vão poder acessar vários materiais, artigos publicados, né? Entrevistas. Então, tem um material vasto aí para vocês poderem conhecer um pouquinho do meu trabalho. Eu atuo, então, como eu falei, eu sou psicólogo, eu atuo na sexualidade porque eu entendo que a sexualidade ela é primordial para a gente entender as nossas questões identitárias, né? Muito da nossa identidade e a maneira como a gente se reconhece enquanto seres humanos passa principalmente por um aspecto da gente se reconhecer enquanto seres sexuais, né? E quando eu falo sexualidade, eu estou falando necessariamente mesmo de identidade. Porque uma coisa é a gente entender a prática sexual, né? E por um olhar da biologia, e outra coisa é a gente entender a sexualidade também por um viés da sociedade, da cultura, da formação histórica, né? Então, quando eu penso na sexualidade, o meu trabalho vai muito nessa amplitude de entender o ser humano por esses vários olhares da sexualidade, né? Ultimamente, eu tenho me debruçado por alguns assuntos bastante alguns polêmicos, né? E outros que chamam bastante atenção por serem inusitados e pouco discutidos em sociedade, que eu venho falando sobre pessoas assexuais, né? Pessoas que não têm a atração sexual, não têm vontade, não têm desejo, né? A vontade, a atração de ter relações sexuais. Venho discutido em contrapartida masculinidades. Então, eu faço rodas de conversas com homens, né? E tem todo um trabalho voltado para o entendimento deste novo homem, né? Que passa, inclusive, por uma percepção do próprio corpo, né? E por aí vai. Então, assim, a sexualidade hoje, eu tenho estudado muito algumas
alguns tópicos específicos, né? Mas eu tô muito aberto, né? Eu falo muito sobre gênero, falo muito sobre transexualidade, né? E por aí vai. É um campo vasto aí. A sexualidade me permite transitar por esses vários assuntos. E eu acho que, enfim, falar sobre sexualidade é a gente olhar para o nosso corpo com muita atenção. Por isso que eu já abri a live, né? Você levantou a bola e eu adorei, né? Porque quando levanta a bola, a gente tem que chutar ou tem que dar aquela cortada do vôlei, né? Que é o seguinte, a mancha do vitiligo, né? O vitiligo, ele não é impedimento para uma prática sexual satisfatória. Não. E aí, primeiro, a gente tem que entender o que é também uma prática satisfatória, porque a satisfação ela parte da referência de cada um, né? Segundo, o vitiligo ele não está associado a distúrbios sexuais. O que está associado a distúrbios sexuais é o aspecto emocional que às vezes fica fragilizado em decorrência do vitiligo. Então a gente sabe que tem muitas pessoas, por exemplo, que têm vergonha do corpo, né? Ficam com medo do que o outro vai pensar, né? Ficam muito com aquela expectativa social. Isso é bem importante. Né, de ser aprovado socialmente. Então, isso que vai causar algum tipo de desconforto, impossibilidade de ter uma prática sexual saudável. Mas associar o vitiligo com disfunção, jamais, né? E eu acho que à medida que a gente vai discutindo o corpo e como a gente se expressa através do nosso corpo, é uma maneira da gente ir compreendendo e ir se apropriando também do vitiligo. Porque o vitiligo, ele nada mais isso é uma concepção muito minha, né? A falta de coloração é a possibilidade da gente poder se colorir de uma outra forma, né? Então a gente pode, você não tem uma coloração específica ou a falta dela, mas eu não vejo bem como falta, é uma expressão do teu corpo, e à medida que você vai se apropriando desse corpo e legitimando esse corpo, você vai percebendo que inclusive sexualmente você pode ser o que você quiser ser. Né? Nós somos aquilo que nós podemos ser, né? E não é a sociedade ou outro que vai ditar e dizer para a gente aquilo que nós somos. Então, sejamos livres, inclusive, né, no nosso corpo também. E eu acho que o vitiligo é um convite a gente poder se libertar também de algumas amarras sociais, né? Sim. O que eu vejo é que muitas pessoas, quando já tem um parceiro mais fixo, elas ficam menos envergonhadas. Mas quando está em início de relação, elas têm muita dificuldade em tirar a roupa, em se expor a outra pessoa, né? Uhum. E mesmo às vezes a pessoa já com anos, às vezes de relação, várias têm dificuldade ainda. É verdade. De expor o corpo, né? É verdade, é verdade. A gente está aqui para ser feliz, não é para ficar sofrendo por isso. Eu não te expliquei isso ainda, mas o vitiligo traz um monte de coisa boa. Perfeito. Ai, Paulo, que legal, que delícia. Eu queria saber, eu ia até te perguntar isso também. Vitiligo diminui a chance de câncer de pele, muito, muito, muito. Câncer de pulmão, ovário, intestino grosso, reto peritônio, dependendo da idade, do sexo, estômago, mama. E troca de algumas manchinhas. Tá vendo? Então, assim... Não, que eu ia falar uma coisa interessante. Você tá falando você falou de genitália, né? Qual a proporção, Paulo, por exemplo, do surgimento do vitiligo no genital? Tem uma estatística, alguma proporção? Eu diria que mais de metade dos pacientes vão ter lesão na região genital. Tá. Sabe por quê? Porque eu estou te perguntando isso pelo seguinte. Um dos grandes debates que eu tenho, por exemplo, muito com os meus pacientes, em terapia de casal, por exemplo, que eles falam assim, Breno, pô, a gente está há 20 anos juntos, mas, pô, a gente não transa mais, né? Entramos na rotina e aí começam a dar várias justificativas. E aí eu falo, gente, como é que é a prática sexual de vocês, né? Você começa a investigar como é que eles se relacionam e como eles vão, né, se relacionando com o sexo. Cada um se relaciona com o sexo. E aí eu percebo que existe uma forte tendência entre os casais a genitalizar muito a prática sexual. Ou seja, o sexo ele só pode acontecer
quando se associa muito a ideia de penetração, né? Então, vulva, vagina, pênis, né? Que nós temos que ter essa relação no sexo. E aí eu falo para as pessoas, eu falo assim, gente, a gente tem que começar a não genitalizar sempre a prática sexual. Ou seja, aquela pessoa que, por exemplo, tem vitiligo na região genital, primeiro, ela pode ter relação sexual. Isso não é impedimento nenhum. E ela Normalmente. Não muda nada. Mas mesmo tendo todas as condições de ter uma relação sexual, ela não precisa necessariamente associar que, por exemplo, um pênis ele tem que penetrar. O pênis ele penetra, mas a gente pode estabelecer uma relação sexual totalmente diferente. Quem disse que toda relação sexual tem que ser penetrável? Quem disse que todo desejo e o prazer está associado necessariamente às práticas tradicionais do sexo, né? Como se tem a ideia da cópula, né? Então, genital com genital. A gente tem que se apropriar do sexo através do corpo. Então, muito do que eu falo com os meus pacientes é assim, gente, o nosso corpo todo é um corpo erógeno. O Freud já falava isso, né? Lá em 1900, o Freud já falava isso. O nosso corpo é um corpo erógeno. E o que é um corpo erógeno? É um corpo que é excitável. É um corpo o qual todo ele pode sentir prazer. E a gente precisa se perceber corporeamente em que momentos, em que lugares que nós temos esse prazer. Então, você pode sentir prazer com uma cosquinha, com uma massagem nas costas, né, na orelha, no pescoço. E aí você vai percebendo que a prática sexual ela não precisa necessariamente de penetração, né, de estímulos no genital. A gente vai começando a sair um pouco dessa lógica sempre genitalizante. Né? Não, e eu não estou falando isso porque necessariamente eu sou contra a prática da penetração, absolutamente. Mas é que eu acho que a prática sexual vai para além disso. Vai para além disso. Né? Pode então, ficar mais chique. Né? Eu tenho vitiligo na genitália. Ok, primeiro, entenda, né? E assim, começa a fazer uma boa compreensão e tem uma boa relação com o teu vitiligo. Tá em tratamento? Tô bem emocionalmente? Tô. Então, beleza. Vamos seguir em frente. Agora, eu posso me relacionar de uma outra forma também, que não necessariamente, né, só pela penetração. Então, assim, que maneira que eu venho me apropriando do sexo, da prática sexual? É uma pergunta que eu sempre deixo para as pessoas, né? Que outras formas que vocês estão se relacionando com o sexo também? Então, eu acho que isso também vale um pouco para o debate aqui, né? Entendi. É uma forma de deixar a relação mais rica. Não ser restrita a genital com genital. Exatamente. Por exemplo, né? Tem tanta. Eu acho que quando a gente pensa em fantasia, né? A gente pode, dentro do sexo, dentro das práticas sexuais, a gente tem as possibilidades de fantasiar, a gente tem as possibilidades de praticar alguns fetiches, né? E todos nós temos os nossos, né? As questões de intimidade, a intimidade do casal é uma intimidade que, assim, o pessoal usa sempre aquela lógica, né? Entre quatro paredes, tudo é possível. Primeiro, desde que todos estejam de acordo, né? E segundo, vamos criar nossos acordos. O que eu posso fazer que respeita o teu limite? E o que você pode fazer que respeita o meu limite? Dentro das nossas limitações, aí sim tudo é possível, né? Então, assim, a gente pode fantasiar, a gente pode se valer do sexo, né? Para além, né, do genital. Então, eu acho que também é uma forma da gente... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que também é uma forma da gente entender o vitiligo não como impedimento de nada, né? E segundo, eu estou falando tanto sobre corpo, e eu insisto nisso porque eu acho que o nosso corpo é um corpo legitimado. A gente tem que legitimar o nosso corpo cada vez mais. É lógico que isso não tira... isso não impossibilita as pessoas de, por exemplo, sei lá, né, eu quero diminuir minhas medidas, eu quero ficar mais magrinho, eu quero, né, eu quero, sei lá, exercitar mais as minhas coxas, minhas pernas, quero ter um corpo bacana. Perfeito. Agora, o vitiligo, à medida que você vai fazendo o tratamento, eu acho que você, acima de tudo, né, tirar a expectativa, talvez, de desaparecer com a mancha, né? E eu acho que pode até acontecer, né, Paulo, das manchinhas também irem desaparecendo. Pode, né? Pode. Perfeito. Mas eu acho que mais do que isso, superar essa expectativa é entender que, assim, aquela manchinha, ela não me prende, ela não me bloqueia em absolutamente nada. E, portanto, legitimar o meu corpo é aceitar o meu corpo do jeito que ele é. Inclusive, e ela não te representa.
Perfeito. Representatividade. Você se representa, não a mancha. A mancha é parte sua, não é você. Você é muito maior do que isso. Perfeito, Paulo. Perfeito. É isso, né? Eu acho que vai muito nesse caminho. Então, eu acho que é importante que quando a gente vai pensar em sexualidade no contexto do vitiligo, a gente tem que passar necessariamente pelo debate do corpo, né? E como cada um, qual é a leitura que você faz do teu próprio corpo, né? E como você se apropria dele, a maneira desenvolta que você tem de poder usar o teu corpo a teu benefício, né? O carinho que você dá ao nosso corpo. Às vezes a gente hostiliza tanto o nosso corpo, né? A gente impõe tantas condições, a gente coloca tantas regras, né? A gente tenta padronizar tanto esse corpo que a gente acaba vivendo numa relação de sufocamento com ele também, né? E eu acho que no vitiligo é um pouco isso, porque as pessoas ficam muito nessa expectativa, nessa vontade, nesse desejo de eu preciso me tratar, eu preciso me curar, me curar. Antes de tudo, né? A gente não tem que falar numa cura da mancha, mas se cure enquanto você, né? Através de uma percepção. O que você está... não é a cabeça. O que você está fazendo com o teu corpo? O que você está fazendo com você, né? E os efeitos emocionais disso. Para depois você pensar na manchinha. Agora, a manchinha ela não pode tirar jamais o foco de quem é você, né? Sim. E geralmente, o problema do vitiligo, ele não está aqui. Ele está aqui. Perfeito. Geralmente, o outro não está preocupado com a tua mancha. Você está preocupado com o que o outro vai achar. E você sofre. E o outro não vai achar realmente nada. Né? Ainda mais quando você já tem um parceiro. Tudo bem, eventualmente, numa primeira relação, tal, talvez gere realmente um pouco mais, mas pelo menos já está com a pessoa, já saiu com a pessoa, já teve relação. Acabou. É isso aí. Já não tem mais o que ficar pensando. Né? Você sabe que é como eu falei, eu olho muito para a sexualidade também por um viés histórico, né? Se tem uma coisa, por exemplo, uma concepção, né? Uma conclusão que eu chego fazendo os estudos sobre sexualidade através da história, é que uma coisa sempre me chamou muita atenção, o tipo de repressão que as pessoas sempre se impuseram no decorrer, na história da civilização, né? Então, assim, tudo é muito repressivo. E um dos lugares mais repressivos em nós mesmos foi o nosso corpo, né? Através do nosso, né? O desejo que era reprimido, porque você não podia manifestar o desejo. Em determinado momento, esse desejo ele era considerado pecado, ele era considerado sujo, errado. Um corpo, portanto, que era associado também a algo negativo, a algo que deveria ser controlado. Então, tanto homens e mulheres, viu? Às vezes, a gente pensa muito que mulheres não têm uma boa relação com o próprio corpo. Pelo contrário, eu acho que muitos homens, inclusive, também não têm uma boa relação com o próprio corpo. E tem muitos homens, não sei se você vai concordar comigo, Paulo. A gente pode falar isso. Eu falo isso muito abertamente porque eu sou homem, eu acho que eu falo isso de forma muito tranquila. Tem homens que são extremamente fálicos, né? O corpo, para eles, se resume ao pinto. E não é, né? Então, assim, eu acho que isso já demonstra também o quão nós somos repressivos, presos, né? E eu acho que um destravamento é justamente da nossa vida, né? Da nossa sexualidade, é justamente quando a gente se entende como seres corporais, né? E a gente dá vazão, a gente possibilita com que esse corpo aconteça, né? Porque o corpo está aí, né? Ele precisa só ser lapidado e ele precisa ser permitido. Então, à medida que a gente, historicamente, você vai vendo várias situações de repressão, como, por exemplo, antigamente, as mulheres, o corpo feminino, lógico, em detrimento, em comparação ao corpo feminino, ele sempre foi muito mais repressivo, né? Socialmente, sempre muito mais enquadrado, encaixado, né? Socialmente. Então, assim, as mulheres elas tinham que usar vestimentas para esconder esse corpo, porque o corpo da mulher era considerado um corpo pecaminoso, né? Um corpo sensual, e a sensualidade era muito reprimida, né? Já dizia o próprio Nelson Rodrigues, toda nudez será castigada, né? Então, assim, a nudez feminina e a sensualidade feminina, ela era castigada, ela era muito reprimida, né? Enclausurada. Então, por exemplo, as pessoas, a mulher quando ia tomar banho tinha óleos especiais para você jogar na banheira para deixar a água turva, porque a mulher ela não podia olhar o próprio reflexo do corpo dela na água, porque para não despertar a sensualidade nela. Você acredita que Caramba!
Masturbação, né? Os meninos eram colocados, existiam anéis penianos que eram colocados à noite nas crianças, hein? E tinha um fio que ia até o quarto dos pais. Se o menino tivesse alguma ereção ou tentasse se masturbar durante a noite, do outro lado, na outra ponta da corda, tinha um sininho que tocava para os pais, para eles justamente não permitirem a prática da masturbação. Então, imagina... Olha, eu estou dando 2 exemplos, mas eu poderia dar muitos outros. Imagina como o nosso corpo ele sofreu historicamente tanta repressão, ele foi tão oprimido, né? Tão normatizado, que faz com que hoje sejamos uma sociedade sufocada. A gente quer se livrar disso, a gente quer poder respirar e a gente não sabe respirar. E é verdade, a gente não sabe respirar, porque a gente não tem uma boa relação, a gente não estabelece uma boa relação com o nosso corpo. Né? Então a gente não sabe respirar, a gente não sabe ouvir nosso corpo, a gente não presta atenção nos sinais que ele dá, né? Então eu acho que isso é tão comum, né, na história da sexualidade também, esse corpo que era sempre tão sofrido, né, amedrontado, sempre dentro de normas, né? E que ainda hoje a gente vê isso, né, Paulo? Sim, muito. Uma sociedade que está aí tentando sempre ditar a estética, a beleza, né? O padrão que você tem que seguir, a roupa que você tem que se encaixar, que você tem que vestir, o número que você tem que entrar na calça para você ser aceito como um corpo bonito, um corpo esbelto. Imagina, outro dia eu fui comprar calça para mim, antes da pandemia, né? Eu fui comprar calça para mim, pô, eu sou número M. Aí eu fui pedir o número M, né, comum, que é o que eu estou acostumado a vestir. E aí a mulher, a atendente me trouxe uma calça M, mas as medidas eram P. Aquela calça jamais entra em mim, né? E eu falei para ela, olha, desculpa, mas você me trouxe uma calça P. E ela falou, olha, o senhor está enganado, dá uma olhada na etiqueta, é M. Eu falei assim, mas querida, o meu corpo, ele não tem que seguir o que está na etiqueta. O meu corpo tem que seguir o que ele precisa. O meu corpo precisa de medidas que servem para ele. E essa calça aqui jamais é M. E eu acho que isso é uma grande... isso é muito sufocante e negativo no sentido de, poxa, a indústria que está por trás disso, que está vendendo a calça, Sim. ela está ditando uma regra também que é assim, olha, ela está dizendo para as pessoas, você tem que entrar na minha calça. E para você ser aceito, para você ficar bonito, você tem que ter o corpo para você entrar nessa calça M. Então, eu posso me sentir obrigado, e quantas pessoas não se sentem obrigadas a terem que fazer regime, a diminuir medidas para ter que entrar naquela calça que não é M, é P, a medida é P, e ela se obriga, ela se violenta para ter que assumir um padrão de moda, né, de estética. E eu acho que esse é o debate também que a gente tem que fazer ao vitiligo, né? Quem disse que a pele, né? Quem diz que a pele, o nosso corpo, ele tem que assumir um padrão específico, né? Que padrão é esse que é estabelecido? Que norma é essa que é estabelecida para esse corpo? Né? Eu acho que a gente está num momento, inclusive, que a gente tem que se questionar muito as normas sociais sobre o que é ditado ao corpo, o que é imposto a esse corpo. A gente está vivendo aí todo um debate social sobre as questões raciais, né? Sobre o corpo das pessoas negras, né? Sobre o corpo preto. Sim. É um corpo legítimo, é um corpo bonito. E a gente vê que socialmente, à medida que a gente não aceita o corpo do outro, a gente vai fazer o quê? Segregações, a gente vai fazendo diferenciações, a gente não aceita, a gente vai negando o corpo do outro e a gente vai negando o nosso próprio corpo. Então, eu acho que a gente tem que agora, cada vez mais, socialmente, questionar essas normas que aí estão, né? E o vitiligo, ele é uma manchinha e ele não representa, como você muito bem disse, Paulo, ele não representa quem você é, né? Então, quando eu falo em legitimação, eu estou falando de uma legitimação que parte, a princípio, de um questionamento social sobre as normas que são impostas a todos nós. É verdade. Olha só para a gente já começar aqui, ó. A Lache. Só para começar. Só para começar, olha o que ela falou. Estou prestes a terminar meu relacionamento por vergonha das manchas na área íntima. Infelizmente, me incomoda muito e não penso em me relacionar novamente tão cedo. Tá. Olha, assim, tudo bem. Eu acho super compreensível também. E assim, lembra, eu falei dos limites. Eu acho que se é uma limitação para você, se você não tem uma boa relação, né, com a manchinha que está na área genital, e você não se sente à vontade
para ter relações sexuais, tudo bem. Eu acho que esse é um limite teu, mas à medida que você vai compreendendo e você vai se apropriando desse corpo e ficando e tendo mais desenvoltura, aceitando mais essa manchinha, fazendo tratamento, né? Fazendo tratamento, entendendo, fazendo tratamento psicoterápico, porque às vezes a terapia vai no sentido de também trabalhar emocionalmente de como você pode aceitar esse corpo. Então, à medida que você tem uma aceitação melhor, a sexualidade pode voltar, né? Você pode ter uma vida sexual saudável e plena, né? Isso não é, como eu falei, não é impedimento. Você está impedida agora, você não se sente à vontade neste momento, mas isso não quer dizer que sempre vai ser assim. Você pode trabalhar emocionalmente isso para que você venha ter uma relação sexual saudável. Então, eu acho que é importante você respeitar esse limite, né? Mas entenda que a sexualidade, a prática sexual, ela pode voltar a acontecer à medida que emocionalmente você se sinta mais fortalecida. Olha, e na sequência, a pedagoga já escreveu aqui. Acho que essa vergonha independe do tempo de relação. Ela é casada há muitos anos. Não dá para negar os fatos. É um tanto constrangedor. É um tanto constrangedor se referindo ao vitiligo. E aí? Como que a gente pode trabalhar isso em casa, para a pessoa ir se libertando, ir se soltando? O que será que as pessoas podem fazer? Bem, primeiro que se você está num casamento, como eu imagino que a pessoa que mandou a mensagem, ela está num casamento longo, e eu acho que também depende. Você está num casamento, você escolheu uma pessoa para você viver uma relação a dois, uma relação de amor, uma relação de união, uma relação de parceria, né? É o que eu imagino, é o que se pressupõe, é o que se espera de uma relação, numa conjugalidade, né? Se você está num casamento onde os alicerces, as bases é o amor, eu acho que a compreensão, os espaços de diálogo tem que acontecer sempre, né? Então, tudo bem, às vezes, você se sentir constrangida diante do teu marido, diante das manchinhas, mas conversar com teu marido a respeito dessas manchas e, inclusive, do teu constrangimento é extremamente necessário. O que fazer? Se você está numa relação de abertura, né, de diálogo, de parceria, né, e tem abertura, né, possibilidade para você falar sobre isso, então conversar com o teu parceiro, com a tua parceira a respeito do vitiligo é extremamente necessário e importante, porque às vezes a pessoa fica preocupada, ela fica envergonhada do que o outro vai pensar a respeito, e às vezes para o outro não é questão nenhuma, né? Às vezes a questão é mais da pessoa, de fato, que está com vitiligo do que do outro. Então você não precisa da aprovação de ninguém, mas converse com o teu parceiro a respeito do vitiligo, e à medida que ele vai te trazendo também suporte, ele vai te ouvindo, né, e te acolhendo nisso, você vai se sentir, de repente, mais à vontade para o sexo, né? Então eu acho que eu vou sempre partir dessa premissa, viu, Paulo? O diálogo, ele é imprescindível. Sexo começa sempre com o sexo verbal. Uhum. Né? E é verdade. É onde cada um vai colocar seu limite, o que gosta, o que não gosta, Não é? o que aceita e o que não aceita. Em contrapartida, ó, a última mensagem aqui eu achei bem legal. Ó, meu marido não liga, vai para cima mesmo, mas não dá para negar. Tem horas que a vergonha bate. É verdade, é verdade. A vergonha bate, é normal. Inclusive, eu até estava fazendo uma lição de casa. Eu sou ossos do ofício, né? Eu sou acadêmico. Eu fui ver um pouco de estatística, alguns estudos sobre vitiligo e emoções. E eu estava vendo que tem um estudo que foi feito no Canadá, que 50% das pessoas que falaram sobre vitiligo e sobre questões emocionais relacionadas ao vitiligo, 57% das pessoas falaram exatamente da sensação de vergonha. Então, a vergonha ela é muito presente, ó, mais da metade, né? Parece que foi um estudo feito com 100 pessoas. Então, assim, mais da metade das pessoas entrevistadas apontaram a vergonha como um dos fatores de comprometimento emocional, né? Eu entendo que a vergonha, ela acontece, mas a vergonha, volta a dizer, ela diz muito mais a respeito de você do que do outro, né? Então, talvez você tenha vergonha assim, poxa, o meu corpo, será que o meu corpo é um corpo adequado? Será que é um corpo bonito? Será que é um corpo que o outro vai gostar? Né? Será que ele vai se sentir à vontade de tocar nas manchas? Então, essas colocações
vai criando cada vez mais bloqueios na pessoa do que, de fato, vai fazendo os destravamentos. Eu acho que você tem que tentar ser a mais desenvolta possível. Se é numa relação, por exemplo, se a gente está numa relação... se você está falando de um casamento, tudo bem, que eu acho compreensível, você já está numa relação longa, então falar sobre isso é tranquilo. Agora, se você está numa relação casual, tá? Então você está saindo com a pessoa lá a primeira vez, pô, bateu o olho no gatinho, deu certo a química, pô, deu tesão, saí para transar, né? Eu quero transar com a pessoa no dia que eu a conheci. Só que, pô, eu tenho vitiligo. Como é que eu faço, né, nesse primeiro encontro? Eu acho que é o seguinte também, sabe? À medida que vocês, né, vão criando intimidade, você pode chegar para a pessoa e falar, olha, é o seguinte, eu tô com tesão, eu tô com vontade de ficar com você, eu tenho vitiligo, tá? E às vezes muitas pessoas não sabem o que é vitiligo também, então eu acho que é legal, porque aí até a pessoa fala, meu, o que é isso, né? Tem gente que associa vitiligo com um monte de outra coisa, menos do que de fato é, né? E eu acho que é importante, de repente, até falar, olha, eu tenho vitiligo e para mim tá tudo bem, tá? Só tô te falando porque você vai notar, e antes que você pergunte, eu já estou dizendo. Então, assim, eu acho que parte de você também legitimar esse corpo. E a legitimação, eu acho que é traduzido através da tua fala. Eu acho que você tem que falar abertamente sobre aquilo que você tem, né? Então, falar sobre vitiligo é tranquilo, gente, né? Até para dar conta da nossa vergonha também. Não estou dizendo que a gente não vai sentir, mas você diminui a vergonha à medida que você vai falando com mais desenvoltura sobre isso. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos. Mas olha, Paulo, enquanto você está vendo aqui... Temos que nos conhecer, certo? Muito. Mas só para aproveitar, enquanto você está vendo uma outra pergunta aí, nessa mesma pesquisa, eu achei isso muito, muito curioso. Depois, inclusive, eu vou mandar o link para o Paulo. Aí, Paulo, se você quiser, você pode deixar o link à vontade para quem quiser ver a pesquisa. Me chamou a atenção alguns dados, e aí eu fiquei bastante preocupado a relação que se tem entre aspectos emocionais, problemas psicológicos com vitiligo, que é o seguinte, 71% dessas pessoas que foram entrevistadas, e esse foi o dado mais alto, tá? A vergonha foi o segundo aspecto mais falado, mas não foi o primeiro. O primeiro foi o medo. 71% das pessoas que falaram sobre algum tipo de problema psicológico está relacionado ao medo em relação ao vitiligo. E aí eu fiquei me perguntando o que seria esse medo, né? Eu acho que um pouco, quando a gente fala medo, eu acho que as pessoas têm um pouco do medo social, né? Do medo do que o outro vai pensar a respeito do meu vitiligo, o que o outro vai pensar a respeito do meu corpo, né? Eu estou fazendo muita leitura por isso, né? Porque eu fiquei pensando, medo do quê, né? E eu acho que é o medo do olhar do outro, do medo da desaprovação, né? E aí eu fiquei preocupado pelo seguinte, à medida que a gente vai se amedrontando, à medida que a gente vai sentindo medo, a gente tende a se fechar cada vez mais, né? E por que a gente se fecha? Porque a própria... Peraí, Paulo, travou aqui um pouquinho. Travou a minha imagem. Você deve estar ouvindo minha voz, mas travou a minha imagem. Estou vendo bem. Ah, é? Está dando para ouvir bem. Pode falar. Pronto. Travou primeiro, vou para você aí. Pronto, mas está voltando. Voltou? Já? Já voltou, tá ótimo. Então tá bom. Então, assim, à medida que a gente vai sentindo medo, né? E esse medo, assim, medo de viver, né? O medo de ter relações sexuais, medo de estabelecer um vínculo com o outro, o medo de me despir para o meu marido, o medo de não conseguir me relacionar com ninguém por causa do vitiligo. Então, à medida que a gente vai sentindo medo, a gente vai se travando e a gente vai se enrijecendo. A gente vai se fechando. É que nem né? É como se a gente estivesse mesmo se definhando, né? E aí, existem estudos, e é um estudo que particularmente eu faço, é que eu tenho estudado isso muito com as expressões de masculinidade, mas existe uma palavrinha chamada alexitimia. O que é alexitimia? Alexitimia é a impossibilidade de algumas pessoas de nomear seus sentimentos, seus afetos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque uma das principais bases do surgimento da alexitimia é o medo da própria existência, é o medo de si, né? É o medo de não ser assim.
Então, imagine que, à medida que você vai sentindo medo, você vai diminuindo a tua capacidade de dar nome para aquilo que você sente, para os teus afetos. E imagina uma pessoa que não consegue nomear a sua afetividade, que não consegue não só não dar nome, como ela também não consegue classificar, ela não consegue distinguir um afeto do outro. É como se você falasse alegria, felicidade, e para a pessoa fosse tudo a mesma coisa. Então, eu acho que é muito perigoso à medida que a gente vai se fechando e a gente vai prendendo esse corpo, porque a gente vai perdendo a capacidade de nomear nossos afetos. E é extremamente importante, hein, Paulo? É extremamente importante a gente dar vazão às nossas emoções, a gente falar sobre nossas afetividades, porque a nossa tradução, a nossa identidade, ela é composta também da maneira como nós sentimos e a maneira como a gente consegue reconhecer os nossos afetos. Então, sentir medo e se prender por conta do vitiligo, aí até um estudo que eu acho que valeria a pena a gente pensar, mas poderia levar pessoas a um estado de alexitimia, né? Ou seja, uma diminuição na percepção do próprio afeto. E isso é muito ruim, isso é muito triste, né? Existe muito sofrimento nisso, né? Então, eu acho que por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que falar sobre o vitiligo, a gente tem que falar para as pessoas que a gente se relaciona a respeito do nosso corpo e a maneira como a gente se apropria do vitiligo, para a gente ir dando conta também desses entraves, né? Outro dia, numa live, acho que foi Luísa, o nome da menina, e ela tem vitiligo, fez uma live com a Maica, do Vitiligo no Lugar Só, ela falou algo mais ou menos assim: se eu não aprender a conviver com vitiligo, eu vou estar abrindo mão da minha vida. Perfeito. É isso. Né? E muitas pessoas passam por isso. Eu estou vendo aqui nos comentários, nas perguntas, que muita gente passa por isso. Né? E aí eu pergunto para essas pessoas o contrário. Se não fosse você, fosse no seu namorado, no seu marido, no seu paquera, no seu crush, você iria abrir mão de ficar com ele? Você acharia pior ter relação com ele? Uhum. Que eu acho que é uma Porque pergunta... provavelmente ele não acha pior ter relação com você. Quer dizer, ó o que você está falando, né, Paulo? Assim, até que ponto, primeiro, que preço que você está pagando para viver a tua felicidade em função do vitiligo? Segundo, vale a pena pagar qualquer preço, né, se impedir de viver a sua vida em função do vitiligo? Absolutamente. Absolutamente. Agora, eu também entendo, ao mesmo tempo, que para algumas pessoas não é fácil essa transição, esse reconhecimento, essa legitimação. Por isso que essa legitimação desse corpo vem através da maneira como você consegue expressar e falar sobre o teu próprio vitiligo, né? Você tem que falar, eu acho muito legal, porque às vezes você tem que explicar para as pessoas o que é, né? Tem gente que acha que, sei lá, com muitas dúvidas, tem gente que fica assustada, né? Admirada em ver aquilo. E assim, você diminui, né? Você diminui a problemática e fala, calma, gente, é vitiligo. Sabe o que é vitiligo? É uma manchinha, mas ó, tá vendo? Normal, tá tudo bem. Eu tenho sensibilidade, eu sou feliz, eu vivo bem com ele. Então, eu acho que para algumas pessoas também eu entendo que esse processo é difícil, mas nunca vai valer a pena, Paulo, a gente pagar um preço para a gente não ser feliz em função do vitiligo. Jamais. Então, você tá perfeito. Eu acho que você mandou muito bem. Isso eu também acho. Acho que, querendo ou não, o vitiligo traz algumas coisas boas. Eu falo para as pessoas assim, o vitiligo, ele, além dessa questão de câncer, não sei o que lá, é um grande aliado seu. Na hora que ele entra em atividade, eu estou falando, chega que não dá mais, passou do limite, se controla, porque você pode desenvolver outras doenças decorrentes desse estresse, ele está lá contigo te avisando. E geralmente o outro lado não tem esse olhar tão negativo que você tem. Perfeito, ok. O outro lado geralmente tem um olhar bem mais tranquilo em relação a isso, né? Uhum. Tá aqui a Maica nos acompanhando e o marido dela ficou, acho que anos atrás dela. E ela, não, porque ela morria de vergonha do rosto dela. Ela, não, você nunca me viu sem maquiagem, você não sabe como eu sou de verdade. Uhum. Até o dia que ela se abriu para estar com ele, ele nem ligou.
Tá vendo? Eu trabalho muito essa vertente, Paulo, na terapia de casal. Eu nunca abro mão do debate sobre projeto de vida. Quando a gente fala em relacionamento, né, eu acho que é legal porque isso volta àquela questão daquela outra pergunta, né, em relação ao casamento. Eu acho que é isso. Quando você está numa relação conjugal, ou que não seja uma relação conjugal, mas uma relação monogâmica que você está vivendo há longo tempo com a pessoa, ou que não seja monogâmica também, né? Mas isso é um outro debate. Mas se você está numa relação com o outro, que é uma relação de parceria, né? De união, né? De entendimento, de acolhimento, eu acho que a gente tem que sempre pensar em projeto de vida, né? E quando eu falo projeto de vida, é uma projeção. Ou seja, você escolheu aquela pessoa, a pessoa que está do teu lado, você escolheu para estar do lado dela, né? Ela te escolheu para estar do teu lado. Vocês estão numa união porque vocês investem na relação, vocês acreditam na relação. E eu acho que essa crença do relacionamento tem que fazer uma projeção sobre vocês dois, né? Então, assim, vocês querem ficar juntos. Então, por que esse relacionamento não vai acontecer? Por que ele não pode acontecer por conta de uma manchinha, né? Ou por conta de manchas, por conta do vitiligo? Essa relação, ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer se projetando, né? O projeto, o casamento, ele tem que ter um projeto em comum. As pessoas têm que ter um projeto em comum. Elas não precisam se preocupar com regras, com normas, com padrões, né? Com estética. Né? Por quê? Porque os valores de um relacionamento estão justamente em como esse casal, essas pessoas, elas conseguem caminhar juntas. Né? E eu acho que à medida que o relacionamento se perde no debate sobre corpo, sobre estética, essa projeção, esse projeto de vida, ela tende a se perder, ela vai se enfraquecendo. Então, eu acho que também eu acho que o debate vai muito vai muito nessa questão, né? Pô, eu tenho vitiligo, deixa eu falar com meu parceiro, deixa eu falar com minha parceira sobre ele. Né? Isso não é um problema pra gente, isso não tem que ser um problema. Não precisamos problematizar em cima disso. Até porque as pessoas que vivem com vitiligo, elas já têm inúmeros conflitos, né? Tem questões muito pessoais também, para ainda assim ficarem criando empecilhos, né? E terem bloqueios nas suas relações com o outro. Então, eu acho que a gente tem que cada vez se mostrar mais, né? E não ter vergonha. As mulheres aqui é que falam mais. Deixa eu perguntar aqui para elas. O marido de vocês é Rodrigo Hilbert? Olha, você quer um churrasco, ele vai caçar um búfalo com a mão? O Rodrigo Hilbert, que diga-se de passagem, uma vez ele recebeu um título de o homão da porra, né? Lembra que fala, ô, homão da porra, é o cara que fazia tudo. Ele cozinhava, ele cuida dos filhos, ele faz crochê, não sei o quê. E eu acho que o homão da porra, né, que é para dizer que é um cara bacana, é um cara valoroso, é um cara de valores, né? Eu acho que todo esse simbolismo, né, por trás do homão da porra, eu acho que eu acho que a gente tem que se considerar, né? Assim, eu sou da porra mesmo, eu sou demais, eu me amo, eu gosto de mim, né? Alguém aqui falou em amor próprio. Isso, eu me amo o suficiente para me considerar uma pessoa maravilhosa, né? E ponto final, né? Então, independente do Rodrigo Hilbert, todos nós temos nosso valor e nós somos especiais, entendeu? E a gente só tem que começar a entender isso cada vez mais. Ó, a Priscila, sua amiga, Priscila Guedes, falou aqui, ó. Sempre digo, eu tenho vitiligo, ele não me tem. É isso aí. Boa, Pri. Olha, mandar um beijo especial para a Priscila. Faz muito tempo que eu não a vejo. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Nos conhecemos lá na Faculdade de Santa Marcelina, aqui em São Paulo. E uma grande profissional também, uma professora maravilhosa. Um grande beijo e saudade, Pri. Prazer ter você aqui e conversar com você. E, Paulo, quem está aqui também é a Fernanda. Fernanda está aqui. Olha, Fernanda, a Maia escreveu... Outro beijo para você, Fê. Beijo, Fernanda. Ó, a Maia que escreveu aqui. Meu amigo levou uma mulher para um hotel. Quando ela viu que ele tinha vitiligo lá, ela pediu para ir embora. Sério? Olha, eu diria o seguinte.
paciência, sabe? Ainda bem, sabe aquele negócio, antes só do que mal acompanhado? Se ela não consegue dar conta de um vitiligo, e talvez... Exatamente isso. Né? Assim, eu não faço ideia da maneira como ela associou o vitiligo. Talvez ela até tenha pensado, estou aqui fazendo conjecturas, né? Porque também é o mal de psicólogo, a gente fica fazendo conjecturas e tentando entender a cabeça das pessoas. Mas talvez ela tenha até associado aquilo com uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível. O que não é, porque mesmo que fosse uma IST, vamos supor, se a gente fosse pensar numa verruga, né? Alguma coisa assim, isso teria um outro aspecto totalmente diferente, né? Talvez ela tenha feito essa associação, mas independente disso, se ela não consegue dar conta, né, do vitiligo e ela preferiu ir embora do motel do que passar a noite com o rapaz, eu acho que assim, sabe, pena para ela. Eu acho que ela não estava disposta àquilo, entendeu? Eu acho que foi uma limitação dela e talvez tenha sido melhor assim também, porque eu acho que talvez eles talvez teriam tido uma relação sexual, ela não estaria se sentindo bem com aquilo, ele também não estaria conectado a ela, e é muito ruim quando a gente não tem uma conexão sexual, né? Quando as duas pessoas não estão ali na prática do sexo. É muito ruim isso. Então, eu acho que talvez assim, era melhor não ter acontecido mesmo, tá tudo bem. Bola para frente, vai ser feliz, ela segue o caminho dela, ele o dele, e cada um vai conhecer outras pessoas. Eu diria que algumas vezes isso acontece, é extremamente chato. Por outro lado, você já cortou das suas relações pessoas que você não precisa se relacionar. Você já ganhou um tempo que muitas pessoas iriam perder o tempo. Com uma pessoa que você demoraria muito para ver que não vale a pena. E ele já viu, essa já passou, essa já foi. Vamos para a próxima. Super entendo. Mas Ó, a Fernanda está falando aqui, ó, o Breno é excelente. A Fernanda, ela é suspeitíssima. Ela é amiga de 20 anos, pelo menos, de 15 anos, pelo menos. Vai. Não aceito. Imagina, amiga de 15 anos é suspeita. Não dá pra, é propaganda enganosa isso. Mas você sabe que essa tua deixa aí eu achei ótimo, porque é o seguinte. A gente está falando de valorização, né? E acima de tudo eu fico sempre pensando nessa questão do aspecto emocional, porque psicologicamente as pessoas quando chegam no consultório também, elas sempre chegam no consultório de psicologia muito fragilizadas, né? E eu acho que a questão da sexualidade e essa percepção sobre o próprio sexo, né? Sobre a sua identidade sexual, também é um motivo de fragilização, de vulnerabilidade emocional, né? Então, eu sempre costumo dizer, e eu digo isso muito para as mulheres, principalmente, mas eu acho que isso serve para todo mundo. Quando o outro não me aceita e o outro fica arranjando justificativas, desculpas para não estar comigo, é muito melhor para mim do que você tem que ser aceita da maneira como você dá por ninguém. Você não tem que se moldar a ninguém, você tem que ser quem você é. Né? E se o outro não aceita você como você é... Voltou, Paulo? Eu acho que travou aqui de novo, né? Voltou, tá ótimo. Voltou. Então, se o outro não te aceita da maneira como você... Melhor para você. Se dê a oportunidade de estar do lado de realmente quem gosta de você, de quem te valoriza, sabe? Então, eu falo que eu digo isso muito para as mulheres, porque como eu sou terapeuta sexual, eu acabo lidando muito com essa questão de violência, né? De violência doméstica, sobre a questão de machismo, né? Enfim, isso é muito recorrente numa terapia, em relação em terapia de casal. E eu sempre falo aquilo, né? Olha, você não tem que pagar qualquer preço para estar numa relação, porque também estar com o outro não o outro não é a solução dos seus problemas. Ele não, você tem que desmistificar essa ideia, né, esse mito de que a tua vida está atrelada à vida do outro, né, de você tem que viver e a tua felicidade está com o outro. Acima de tudo, a felicidade é nossa. E se você não é aceito pelo outro, seja este outro quem for, então melhor para você, porque você não seria feliz realmente do lado daquela pessoa. Então vá ser feliz da tua maneira e escolha, viva, né? Esteja do lado das pessoas que realmente gostam de você, com teu vitiligo ou não.
né? Sim. Então, bola para frente. Uma outra falou aqui, eu esqueci o nome dela e perdi a pergunta. O homem aceita? Deixa eu voltar lá para o começo da live, olha Por só. favor, vai lá, vai lá. Macho que tem pegada, ele não liga para isso, meus amores. Macho que é macho, não preocupa, não. Se o cara se preocupar com isso, falar, vamos embora do motel que eu não gostei, convida ele para fazer luzes no cabelo, cuidar das unhas, que ele vai gostar mais. Não perde tempo, não. Eu falar o seguinte, mulheres da live, mulheres da live, fiquem muito atentos. O macho, não, refutem o macho. Está saindo de cena cada vez mais, viu? Viu, Paulo? Que eu estava falando que o macho está saindo de cena cada vez mais. Esteja de um homem e não de um macho, porque aquele conceito de macho, né, de que o cara é forte, que não chora, que tem que ser viril, né, que tem que ser poderoso, impositivo, né, controlador, esquece esse cara. Esse conceito de macho está totalmente por fora e está saindo de cena. O que tem que prevalecer, esteja do teu lado sempre um homem que te legitime, te respeite como mulher. Acima de tudo, te respeite como mulher, né? Que esteja disposto, que te acompanhe, que converse com você, que consiga, sabe, ser carinhoso, que não sinta vergonha, não tenha medo de expressar os seus sentimentos para você, mulher. Então, é este o cara que você tem que estar do lado. Do contrário, fiquem longe, distantes dos machos, viu? Porque esses machos alfas não estão com nada, viu? Não, quando eu falo macho... Eu sei, eu tô brincando. Não é esse do... Pai, você não. É o... Sim, né? é o homem que gosta de mulher. O cara não liga pra isso, não. Homem que gosta... Eu entendi o que você falou, eu entendi. E super concordo com você. É isso mesmo, é do lado desse homem que tem que estar. O homem que gosta, gosta. O homem que não gosta vai ficar cheio de nojinho. Tem um artigo que mas é verdade. Eu publiquei um artigo, acho que uns 8 anos atrás, que o título era justamente isso, né? Eu escrevi para os homens. Eu escrevi assim, seja homem, não seja macho. Paulo do céu, só pelo título que veio de mensagem. Mas que porra é essa? Seja macho, não sei o que, você tá falando que no homem tem que ser assim. Os enlouquecidos comigo, ninguém entendeu bolhufas, né? Porque eu acho que eles não entenderam nada que eu escrevi. Eu acho que talvez eles nunca tenham visto um livro na frente, não leram, não conseguem entender. Outro assunto que eu queria tocar com você, nosso tempo está acabando, por favor, que era a questão do homossexualismo. Ok. Porque eu vejo que é um momento tão difícil na vida das pessoas de aceitar aquilo, dela se aceitar, dela comunicar aquilo aos familiares, tá? E acho que é um momento de tanta coragem que a pessoa tem que ter para chegar lá e falar, olha, pai, olha, mãe, olha, meu irmão, minha irmã. E eu acho que é um momento de muito sofrimento, que acho que é um momento que faz muitas vezes o vitiligo começar, o vitiligo piorar naquele momento por conta disso. Paulo, inclusive você tem muitos relatos assim, de que o vitiligo ele ficou mais acentuado nessas situações de conflito, de autoaceitação, de se... Sim. Para a família. Sério, olha só. Sim, também. Eu tenho uma história que é muito engraçada, assim, engraçada. Uma menina, a mãe descobriu que a menina era lésbica. Tá. Você pegou a menina, pá na menina, não é que bateu, deu um esporro na menina, falou. Uhum. E falou, quando seu pai chegar, que você vai vir. O pai chega, aí senta todo mundo na mesa e a mãe comunica a desgraça para a família. Oh, meu Deus. O pai pensa. E o pai fala, olha, eu gosto de mulher. Você gosta de mulher. Tá tudo certo. Acabou. Olha, tá acabando o nosso tempo. Estamos voltando. Tô vendo que o povo ficou aí esperando. Vamos fazer agora só um pouquinho, só uns minutinhos pra gente terminar essa, depois a gente vai marcar outra.
E falei com ele rapidinho aqui. A gente depois vai marcar outras de 1 hora de novo, bonitinho. Vamos fazer aqui pra gente terminar. Alan Profeta. Não vi pergunta sua ainda não. Pode mandar pergunta, homem. Tamo aqui. Fernando, o povo tá gostando, viu? Tivemos que voltar. Tô só esperando ele chegar. Alan Profeta, vai mandando, Alan. Vocês estão gostando da live, gente? Acharam animada? Ajudou a dar uma recuperada no astral? O povo tá animado, ó. O povo tá animado. Vamos lá, gente. Pergunta rápido. Ai, gente, mas que delícia. Mas para falar de sexo tem que estar animado mesmo, porque senão a gente brocha. A gente fica tudo para baixo. Todo mundo já botou a segunda taça de vinho? Bora mais uma que... Vamos que vamos. Olha, eu prefiro muito mais vinho do que cerveja até, viu, Paulo? Eu bebia cerveja, mas sempre achei muito amarga. E depois que eu descobri os prazeres do vinho, esse negócio de você ficar balançando a taça e sentindo o perfume... Eu não sou enólogo, mas eu tenho alguns procedimentos, né? Meio metido a besta, então você cheira o vinho, você balança para ver a coloração do vinho, né? Eu aprendi isso com alguns amigos enólogos, e aí peguei o gosto pelo vinho, então não troco, viu? O vinho vai bem. Pô, eu adoro vinho. Eu gosto muito de vinho uruguaio, porque são vinhos que têm um preço bom e tem... Eu adoro o sabor de vinhos uruguaios. Sério? Eu também gosto bastante. Ultimamente, por incrível que pareça, eu descobri vinhos sul-africanos maravilhosos. São ótimos. Verdade. Para quem ainda não foi ao Uruguai, é uma viagem aqui do lado. Você consegue passagem aérea barata, consegue hotel com preço bom. Concordo. O restaurante lá é um pouco mais barato que no Brasil. Também pouca coisa mais cara aqui no Brasil, né? E olha, você come cada carne, cada vinho. É um país espetacular, né? Uma história riquíssima, lugares belíssimos, vale muito a pena. A Fernanda está falando aqui, portugueses também são baratos e bons. Concordo com você, Fernanda. É verdade, tem razão mesmo. Eu acho que é vinho de pegada, não é vinho de... não. Vinho de pegada. Vinho daqueles, assim, é bom mesmo. O Alan Profeta pergunta aqui, indica um uruguaio bom aí, doutor? Olha, eu gosto dos de uva Taná. Vou comprando... Eu gosto de uva Taná. T-A-N-N-A-T. Taná, eu adoro. Eu gosto do Pinot Noir, né? Um Pinot, para mim, sempre vai muito bem. Vai mais leve. Mais levinho, né? Que Pinot Noir é mais levinho. É mais levinho. Eu não aguento muito também, viu, Paulo? É só fachada isso daqui. Essa barba aqui, eu costumo brincar que a barba me deixa mais fálico do que realmente eu sou. Passa zero. Deixa zero o cabelo. Aí fases de máquina zero, viu? Mas é que eu tenho que mudar mais. Eu tenho que. O pessoal me pergunta se a barba é por causa do Freud. Absolutamente, viu, gente? Eu sou gestalt terapeuta. Lógico, a minha formação foi muito em cima do Freud. Eu estudei muito Freud, mas a minha barba é mais mesmo por uma questão minha. Eu gosto de barba. Eu sem barba não dá certo. Mas não foi por causa do Freud, não. Agora, tem muita gente, tem muitos freudianos que vai na linha do Freud mesmo, porque né, o Freud ostentava aquela barba bonita e tem muita gente que vai no embalo, mas não é o meu caso, não. Vamos tocar num assunto referente à pandemia, pode ser? Pode, mas é que eu fiquei de falar sobre a questão da homossexualidade. É verdade. Você tinha colocado... Então vamos. Eu ia pular isso, eu acho tão importante a tua... Não. E aí eu achei maravilhosa a resposta desse pai quando virou...
Eu gosto de mulher. Você gosta de mulher. Tá tudo certo. Acabou. O assunto morreu. Perfeito, perfeito. Você sabe que isso tem um nome, né? Tem um nome, esse processo da saída do armário, né? E essa aceitação, essa afirmação de si, se chama acting out. Que é acting, né? De ação, é a ação para saída, né? Out de sair. Então, é a maneira como eu saio desse armário. E é interessante, tem até um livro muito bom que fala sobre isso, a epistemologia do armário. É um livro já antigo, mas é muito bom. E ele fala o seguinte, tem alguns estudos aqui no Brasil também, tem uma psicanalista, a Regina Navarro Lins, aí do Rio, inclusive, ela escreve também muito sobre isso. E assim, para muitas pessoas, para muitos homossexuais, não é fácil, né? Tanto homens gays e mulheres lésbicas, não é fácil esse processo, né? De se autoafirmar, de se legitimar, né? A sua sexualidade, por vários motivos, né? Por preconceito, por medo, né? Por aceitação da família, né? Muitos são hostilizados, tal. Mas essa questão em relação ao vitiligo da pessoa, né? Que assim, esse conflito interno, quando ele é exposto para a família, isso aumentou, né? As manchas, ou pode ter sido um dos gatilhos, né, para ter aumentado as manchas do vitiligo. Isso pode acontecer mesmo porque, primeiro, né, foi a mãe dela que comunicou à família, né? Não partiu dela. Então, uma mãe também invadiu o espaço da filha, né? Primeiro que a filha tinha que falar sobre isso à medida que ela se sentisse à vontade para falar sobre a sexualidade dela. Quando essa mãe ela se antecipa e fala na frente da filha sobre a própria sexualidade da filha, ela está invadindo um espaço que não é dela, né? Tá falando da outra pessoa. E não importa se é mãe ou não. Eu sou pai, e o fato de eu ser pai não me dá o direito de eu invadir o espaço do meu filho, da minha filha, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E foi o que aconteceu. Então, sim, pode acontecer, né? Imagino que, assim, você mesmo, por isso que eu devolvi a pergunta para você, porque você falou que isso pode acontecer, né? Do aumento da mancha, em decorrência desse tipo de conflito emocional. E eu acho que isso é um conflito emocional muito sério, porque já não é um processo fácil para muitas pessoas, para muitos homossexuais, em falarem sobre isso. Imagina quando você tenha essa sexualidade invadida da maneira como essa moça foi, né? Então, para você fazer um trabalho aí, olha, também de resgate, né, de recuperação, é complicado, porque essa mãe colocou em risco, né? Até a própria percepção da filha, né? A liberdade e o limite da filha, né? Expôs de uma forma muito severa, coisa que não pode acontecer, né? Que não deveria fazer. A relação de respeito tem que prevalecer sempre. Mas é uma coisa que eu fico muito impressionado, porque a pessoa tem que ser muito forte. Muito forte. Sim. Porque para você aceitar, você comunicar, você aceitar a resposta que vem do outro lado, tudo isso, porque por mais que os pais aceitem, no começo vai ser um choque. É verdade. É verdade. É natural. E eu super entendo. Eu não acho que os pais, né? As pessoas me perguntam assim, Breno, mas essa questão também dos pais aceitarem é uma coisa complicada. E eu super entendo porque os próprios pais, os nossos pais, eles não tiveram uma educação sexual, né? Não. A nossa sociedade ainda vive um debate sobre a sexualidade, ainda é muito tabu em alguns segmentos, em alguns grupos, por algumas pessoas. É muito complicado você falar sobre sexualidade. Então, eu jamais vou exigir que pais já venham prontos e aptos e abertos a falar sobre a sexualidade de seus filhos, porque não é assim, né? Só que é igualmente importante os pais, aos poucos, irem se apropriando e entendendo sobre esses aspectos de sexualidade, né? Por quê? Porque nós pais, a paternidade e a maternidade traz essa beleza, né? É rico justamente porque você tem que se deparar com assuntos diante do teu filho que você nunca parou para pensar antes, inclusive sobre a sexualidade dele, né? E o maior referencial que esses filhos vão ter é justamente desses pais, né? Referenciais positivos e negativos. Daí a importância da gente poder falar sobre sexo da maneira mais clara, mais justa, mais honesta e da maneira mais respeitosa com nossos filhos, respeitando os limites de cada um. Então, assim, não adianta você falar com o teu filho de 5 anos sobre sexualidade de forma tão ampla, que uma criança de 5 anos, ela não vai entender nada, né? Mas você já pode ir trabalhando alguns conceitos com uma criança de 5 anos, que é importante para ela, né? A minha filha tem 5 anos de idade e
E ela fala, né, para mim, ela começa a perguntar, ela já deu nome, né? Ela dá nome para a genitália dela, ela dá nome pro genital, porque ela já reconhece genitália, ela já reconhece, ela já vê brincadeiras de meninos e meninas, embora ela veja a diferença, mas ela fala assim, ela pergunta para mim, papai, por que menino não pode jogar bola? E eu falo para ela, pode jogar bola também. Aí ela fala assim, porque lá na minha escola só os meninos jogam bola. Eu falei assim, mas não tem problema, se você quiser jogar bola, pede para ele jogar também, porque você pode. Então, quer dizer, ela já começa aos 5 anos de idade a perceber por que tem coisa só de menino e tem coisa de menino, porque eu quero fazer coisas que os meninos fazem também. Então, eu não acho que os pais têm que saber de tudo, e não tem que saber mesmo, mas os pais precisam, aos pouquinhos, ir se apropriando e se aproximando dos filhos em relação à sexualidade. Mas olha, Paulo, isso é tema, isso é bem delicado, e isso é tema para 3 horas de live, entendeu? Assim, no mínimo. Me veio uma curiosidade aqui. Eu que tenho 2 filhos, então com 8 e com 6 anos. Em que momento o pai, a mãe deve começar a conversar sobre esse assunto com os filhos? No momento que você perceber que teus filhos começam a ter essa demanda, que esses filhos eles começam a solicitar alguns posicionamentos do pai. Então, quando teu filho chega para você e começa a falar, pai, por que as meninas fazem isso e os meninos não podem fazer? Por que os meninos não podem brincar de casinha, né? Quando ele começa a solicitar de você muito entendimento sobre gênero, né? Sobre coisas de meninos, coisas de meninas, ou quando ele começa a se questionar muito em relação ao corpo, pai, por que o menino tem pipi, né? E a menina tem pepeca? Quando a criança começa a fazer essas perguntas e se posicionar em relação à sexualidade dela, seja através de um questionamento do corpo dela, de alguma prática, alguma brincadeira específica, é o momento dos pais irem falando de maneira muito delicada, né? Muito pueril, muito lúdica, inclusive, porque as crianças com 6 anos de idade, por exemplo, teu filho, não adianta você escrever um compêndio ou fazer uma leitura de um artigo científico para ele, que para a criança bolhufas, né? Para uma criança de 6 anos, você vai falar a linguagem dele. E para uma criança de 6 anos, Paulo, a gente não precisa ter muita preocupação pelo seguinte: criança, ela vem e pergunta, você vai e responde, a criança volta a brincar, ela fala assim, tá bom, entendi. E ela volta a brincar e fazer o que ela está fazendo. A criança, ela não vai querer grandes aprofundamentos. Agora, é lógico que cabe a nós, pais, ter a sensibilidade de também falar aquilo que é verdade, né? Então, aquele papo da cegonha. Que a cegonha trouxe você para cá. Não usa historinha para criança, né? Talvez você pode usar de uma forma lúdica, adequar a tua linguagem, assim, olha, papai, né, junto com a mamãe, né, papai colocou uma sementinha dentro da mamãe, e essa sementinha era você, e essa sementinha foi crescendo, e aí você nasceu, né? Mas essa sementinha é fruto do amor entre o papai e a mamãe, e você foi feito com muito amor. Quer dizer, você pode usar uma linguagem mais lúdica para a criança entender a ideia da sementinha, mas sem fantasiar de que ela veio por uma cegonha, percebe? Então, assim, a criança também ela não precisa de fantasias, porque já basta que ela, por ser criança, ela vai fantasiar naturalmente. Crianças fantasiam. Então, a gente não precisa, como adultos, fantasiar ainda mais por elas. Só que a gente precisa trazer um pouquinho de realidade. E esse pouquinho de realidade para a criança já é o suficiente. Não precisa mais do que isso. O teu filho vai voltar a brincar com o carrinho dele, fazer as coisas que ele tá fazendo. Depois, lá na frente, você vai ter oportunidade de novo, porque você vai ser interpelado pelo teu filho muitas e muitas outras vezes, Paulo. E aí, à medida que ele vai crescendo, aí você vai adequando o teu linguajar. E aí você pode ir trazendo novas expressões, apresentando outros conceitos, né? Então, quando ele chegar na adolescência, o teu filho, a minha filha, quando chegar na adolescência, aí nós vamos ter um outro momento onde a gente vai ter que ampliar o nosso repertório, a gente vai ter que saber, aí a gente vai ter que tocar em outros assuntos, aí a gente vai ter que se aprofundar um pouco mais. Mas agora, com 5, 6 anos, a gente também tem que pegar leve com eles, né? Sim, sim. E um assunto palpitante desse momento de pandemia. Você ia falar a verdade da pandemia, verdade. Sexo virtual. Sexo virtual. Olha só, tem um dado
Tem vários artigos escritos sobre, várias pesquisas sobre isso. Mas tem uma pesquisa aqui, feita aqui na Unifesp. Pô, a Fernanda já falou que está com medo. Calma, não, nada de medo. O sexo virtual ele é mais comum do que a gente imagina. Mas tem alguns estudos que indicam, inclusive, que mais de 35% das pessoas fazem ou têm a prática do sexo virtual. Bem, 35% é um número significativo, levando em consideração que desses 35%, 17% aí são relações conjugais, ou seja, a pessoa ela tem sexo virtual dentro do casamento. Isso é possível? Tem todo um debate, né? Tem todo um debate em cima disso. Mas Calma. o sexo virtual, ele acontece. Sexo virtual com o cônjuge ou sem ser com o cônjuge? Com o cônjuge e com outra pessoa. Ah, meu Deus, calma aí. A gata subiu aqui no teclado e ligou o... Sai, filha. Tá vendo? Pra falar de sexo virtual, até a gata ficou interessada. Calma aí, calma aí. Ela sobe no teclado, liga, manda mensagem, faz tudo que não deve. Mas, mas ela quer participar, tá certo. Participa. Ela gostou do papo. Ela gostou do papo. Mas eu acho que sexo virtual é assim. Tem todo um debate, né, sobre o que seria infidelidade, traição. É traição, não é? Eu acho que isso vai partir muito do referencial primeiro, da pessoa, de como ela entende a própria relação que ela está vivendo, de como ela entende essa relação com uma outra pessoa pelo monitor, né, pelo computador, porque não é uma relação física, é uma relação virtual. Então, assim, que tipo de prazer que essa pessoa tem através do sexo virtual, mas é uma forma também de prazer, é uma forma de você também manifestar o desejo, e é muito comum, né? As pessoas elas conseguem ter prazer e compreender seu prazer através do sexo virtual. Como são essas práticas? Elas são múltiplas, né? Então, assim, desde ligar a câmera e ver a outra pessoa se despindo, ficar mandando nudes, né? Ficar mandando fotos íntimas, né? Os textings, né, da vida, mandarem textos eróticos. Então, assim, as práticas são inúmeras. Dá para a gente fazer também uma live só sobre isso. Mas o importante é a gente entender qual a referência da pessoa, de que maneira que ela se apropria e que ela entende esse desejo através do sexo virtual. Que tipo de ganho que ela está tendo. Se não causa um sofrimento nem para ela e nem para o parceiro dela, nem para o outro, se as pessoas envolvidas estão tendo um ganho e aquilo tem um significado, então eu acho totalmente plausível, eu acho que é possível. Agora, é lógico que, como tudo, e principalmente na sexualidade, a gente sempre tem que falar nos prós e contras, né? O contrário, eu acho que também é importante. Os cuidados que a gente tem que ter, né? Eu acho que sexo sempre tem que ser sexo seguro, né? Desde o uso de preservativo até mesmo os cuidados que você tem que ter em mandar, por exemplo, nudes, né? Então, esse negócio de ficar trocando fotos íntimas, tem que tomar muito cuidado com isso, porque você está expondo o teu corpo. Até que ponto você conhece outra pessoa para você confiar o suficiente para ela não divulgar essa foto, né? Existe uma prática chamada... oh, meu Deus do céu! Que é o revenge porn. Lembrei, revenge porn. O revenge porn é a vingança pornográfica. É a vingança pornográfica, né? Que é assim, são pessoas que recebem nudes e expõem essas fotos com o intuito de diminuir, né? De enfraquecer, de menosprezar e até causar vergonha e embaraços para outra pessoa. Então é extremamente perigoso isso, né? Severo. Isso... caso de suicídio por causa disso. Como? Inclusive caso de suicídio por causa disso. Muitos casos assim. Então, até que ponto, né? Aí, de novo, aquela velha discussão, né? Qual o preço que você está pagando, né, para você manter essa relação, esse sexo virtual, isso que você considera como felicidade? Quer dizer, talvez isso não te faça feliz. Talvez você não precise também se expor tanto
para que você tenha prazer, para que você sinta ou que você consiga expressar esse desejo. Então, assim, expressar desejo, desde que o meu desejo não esteja, não me coloque em perigo, e nem que o meu desejo também vá diminuir o desejo do outro. Porque também, se eu estou numa relação com o outro, ao qual o meu desejo tem que falar mais alto do que o do outro, isso não é uma relação a dois, é uma relação de violência, né? Isso não é uma relação de é uma relação de violência. Então, eu acho que o próprio debate do sexo virtual isso existe? Existe. Isso é praticado por muitas pessoas, mas tem certas limitações. E entender nossos limites é importante para tudo, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, voltando um pouquinho ao vitiligo aqui. Lógico. Se a pessoa, por exemplo, usar não apenas de sexo genital, mas também, eventualmente, de brinquedos, vela, sei lá, algema, qualquer tipo de brinquedo, será que isso seria uma forma das pessoas também se apropriarem mais do corpo, de deixar, de ficar mais à vontade, de ganhar mais confiança no outro e trabalhar melhor? Sim, eu diria num primeiro momento que sim, né? Porque eu acho que os objetos, os brinquedos sexuais, né? Os brinquedos eróticos, os apetrechos e utensílios, né? Que existem, são inúmeros hoje em dia. A gente tem todo um mercado, né? Inclusive, eu já deixo até a chamada aqui para quem quiser acompanhar amanhã. Eu vou fazer uma live com uma amiga minha, que ela é né, do marketing, assim, ela é profissional do marketing, ela trabalha muito com essa questão dos produtos eróticos, produtos sensuais, né, porque ela trabalha muito com gel, com óleos específicos para a prática sexual. Então, eu acho que sim, né, todos esses instrumentos, esses recursos estão aí para a gente utilizar, né, Paulo? E eu acho que são sempre facilitadores para a gente conhecer cada vez mais o nosso corpo. Então, assim, se isso favorece, ajuda a você conhecer o teu corpo e o corpo do outro, por que não, né? Eu acho ótimo. Inclusive, isso vai de encontro àquilo que eu falei bem lá no comecinho da outra live, né? Que é uma forma, inclusive, de você não ficar presa à genitalização, né? Então, assim, porra, será que eu não posso sentir prazer, eu não posso gozar utilizando um vibrador, um gel, uma massagem gostosa, né? De utilizar aqui, sei lá, os meus rabbits, né? Que são os estimuladores, que tem aparelhos que estimulam não só o genital como o ânus, né? Então, as possibilidades são inúmeras. Então, assim, será que eu não posso gozar com isso? Lógico que eu posso, né? Isso, inclusive, isso não precisa acontecer só nas preliminares, né? Isso pode acontecer antes, durante, depois, né? Eu acho que também, eu não trabalho muito com essa ideia de preliminar, eu acho que a prática sexual ela tem que acontecer. Ela tem os seus momentos, mas esses momentos não precisam ser necessariamente. Eu gosto das preliminares. Bem, se você quiser fazer só preliminares, faça, né? Se essas preliminares elas pressupõem esses objetos, utilize, né? Eu acho que são recursos que a gente tem que utilizar com seus limites, né? Eu tenho um paciente que uma vez chegou para mim, Paulo, falou assim: porra, Breno. Ele falou bem assim: porra, Breno, minha namorada me propôs com um objeto erótico. Eu falei: Desculpa, cortou um pouco o seu. peraí. Desculpa, gente, eu acho que. Pronto. Que aí o paciente que uma vez chegou para mim, essa questão do. Um paciente chegou para mim e falou assim: pô, que minha namorada me chamou para fazer sexo. Sexo de uma forma diferente e sacou logo um vibrador. Um pau desse tamanho. Aí eu fiquei intimidado. Aí eu perguntei para ele, quantos pintos tinham ali? Aí ele falou: 2. Eu falei: não, tinha só o teu. Se você está comparando o teu pinto e está se sentindo intimidado com um vibrador, é porque você está muito diminuído nessa relação. Você precisa se sentir muito mais seguro, né? Você está falando muito mais da tua insegurança porque você está se comparando a um vibrador, pô. Eu falei assim:
Você não tem que ser, você não está competindo com o vibrador. E você sabe que tem muitos homens que competem com vibradores, né? Ficam intimidados. E não deveriam, porque o vibrador é um utensílio a mais, né? E tá tudo certo também. Ó, eu tô sofrendo porra de revenge aqui, tá? Eu sofri aqui, ó. O Edmilson, acho que é porque eu não respondi ele ontem à noite. Eu te respondo hoje, Edmilson. Perguntou, doutor Paulo, curte sadomaso? Curto não. Tá vendo só como é que é a minha vida? Olha, tá vendo? A gente veio aqui para falar de vitiligo, a gente já tá fazendo, já estamos indo para a lei. Delícia. Paulo, é uma delícia, imagina. Eu tô sempre à vontade. Inclusive, a gente voltou para a gente se despedir direitinho, mas eu acho que fica à vontade, viu, Paulo? Se quiser chamar de novo para a gente continuar essa conversa aqui, para mim é sempre um prazer e tá tudo certo também. Vou ter um enorme prazer de novo sobre sexualidade. Acho que a gente tem que fazer mais. Ó, a Laila perguntou aqui, a ausência de pigmentação na vulva ou no pênis é vitiligo? Não necessariamente é, mas é uma grande chance de ser. Tá? Isso. Tem alguns... A pergunta pode ser outras doenças, dificilmente. Tá? Tá. Ótimo, bom saber disso. Isso é importante. Esse negócio da coloração na vulva é curioso, e no pênis também, né? Porque assim, tem também toda uma questão da própria pele, né? Que com a idade também, com o tempo, os efeitos do tempo, né? E do próprio desgaste da epiderme, né? Da pele também, ela vai também escurecendo um pouco mais algumas regiões da genitália, né? Então, eu acho que também é muito normal isso diante do efeito do tempo, né? E do envelhecimento dessas células. Mas como o doutor Paulo mesmo falou, né? O Paulo falou, não necessariamente é vitiligo, pode ser, tem uma grande chance, né? Grande chance. Tem essa questão do efeito do tempo também, que muitas pessoas, inclusive, me perguntam isso. Pô, Breno, eu tenho percebido que, na região íntima ficou mais escuro, isso é normal? É normal, né? Sim, exatamente. E o Alan está perguntando como lidar com a curiosidade de todos com a pergunta de sempre. Tem manchinha no seu pênis também? Primeiro, tá? Vou bem direto, Alan. Eu acho que é uma pergunta extremamente delicada, né? As pessoas ficarem perguntando sobre manchinha no teu pinto, no teu pênis. Cara, você não é obrigado a responder isso, até porque eu acho que é uma pergunta muito invasiva também. Você responde se você quiser, né? Mas de antemão, uma pessoa que se coloca para fazer esse tipo de pergunta, até mesmo aqueles que têm uma intimidade com você, eu diria para você, poxa, não tem que ficar perguntando sobre o teu corpo, né? Ninguém vai ficar perguntando, como é que você transa, como é que você faz, né? Como é que é teu corpo? Inclusive, tá aí uma coisa que eu falo muito com com as pessoas que são transexuais, né? Tem muitas pessoas que, para entender a transexualidade, fica perguntando para a pessoa trans como é que é o corpo dela, se tem pinto, se não tem, né? Se fez a cirurgia, se não fez. Né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as perguntas que a gente faz com as pessoas, principalmente quando são perguntas íntimas. Então, assim, perguntar para você, se você tem mancha no pênis, eu acho invasivo isso, e você não é obrigado a responder, inclusive dizer para a pessoa, olha, mas é uma pergunta que eu acho inadequada, não me sinto à vontade de responder isso, entendeu? Você não tem que dar satisfação sobre a coloração ou como está teu pinto, entendeu? Eu diria que quem faz uma pergunta dessa não está querendo a resposta via oral, não. Está querendo outro tipo de resposta. Ai, meu Deus. Sabe, até pode cair nisso também. Você já pode... Vamos marcar outra live? Vamos, lógico, sem problema nenhum. A gente pode jogar isso mais, né? Sei lá, a gente joga mais pro finalzinho do mês ou no mês seguinte, que eu sei que você também está fazendo um monte de live, né, Paulo? Então, eu sei que a tua agenda também ela é muito intensa. Então, a hora que você tiver um tempinho aí, a gente alinha nossos horários aqui, faremos outra sim, lógico, com o maior prazer.
Ó, a Maica, ela falou que, esse povo 5%. Eu fiz uma live na sexta passada com o José Luiz Tejon. Tá. E sabe quem é? Eu vi a propaganda dessa live. Eu não cheguei a assistir, não tive o prazer de assistir, mas eu vi quem é assim. Depois assiste que ele é demais, esse cara. E ele falando, olha só, tem 1, 2, 3, 5% da população que é gente ruim, gente que não presta mesmo. E que vão fazer comentários negativos a seu respeito. Por qualquer motivo. Se você for se ligar por causa de 5%, você vai sofrer a vida toda. Olha para os outros 95% que não estão nem aí para o seu problema. Isso, né? Eu acho que é um pouco isso mesmo. A gente tem que parar cada vez mais de escutar e isso ser egoísta. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para a gente, sabe? E parar de ter como referencial o outro, né? Porque sempre quando a gente fala do outro, né? Sempre quando as coisas estão fora de mim, eu nunca me posiciono, né, Paulo? Eu nunca me aproprio de quem eu sou. É sempre o outro. É o outro que manda em mim, é o outro que pensa por mim, é o outro que fala a meu respeito. E eu sigo o que as pessoas falam ou aquilo que elas pensam. Eu acho que a gente tem que se desvincular um pouco dessa necessidade, dessa dependência ao outro e entender que antes da compreensão do outro, porque a gente também tem que compreender o outro, mas eu tenho que me compreender primeiro e entender meu referencial. Quais são as minhas bases, né? Quais são os meus alicerces, quais são os meus limites. E a partir dessa minha compreensão, aí sim, eu estou disposto a entender o que o outro... E mesmo assim, viu, Paulo, entender o outro não é concordar com tudo aquilo que ele está falando, é fazer ponderações, né? Mas eu acho que esse negócio de ter como primeiro referencial o outro, eu acho isso muito complicado. Inclusive, é um dos fatores de especializações dentro de um relacionamento, né? É muito comum, em relação amorosa, a gente idealizar a pessoa e achar assim, o outro é a minha vida, ele é a minha solução, que a gente tem que pensar juntos, que a gente tem que fazer tudo juntos, que a minha vida depende dele. Não, tua vida não depende de ninguém. Não, não depende. Você tem que ser feliz porque você é feliz. Ninguém tem obrigação de fazer feliz. Então, aí eu entendi o comentário, os 5%. São 5% que vão olhar, que vão ter preconceito, vão fazer comentários idiotas. A gente não tem o que fazer com esse tipo de gente. Não. É bom que se ele já faz para você, você já se livrou dele. Né? Inclusive, Paulo, olha, eu me comprometo aqui, se você quiser, num próximo momento, a gente vai falar sobre a gente pode falar sobre relacionamento, sobre vida conjugal, sobre conflitos. Eu tenho um trabalho que é a Love Plan, que é a imersão para casais, que a gente passa um final de semana com casais, a gente faz um trabalho maravilhoso, é um grupo de profissionais, eu faço parte dele, e a gente trabalha muito questões de crise conjugal, né? É um final de semana de ressignificação. Nossa, como é um trabalho intenso. Então, super rico. É muito em voga, né? Essa questão da relação com o outro, a expectativa que eu crio pelo outro. Então, fique à vontade, viu? A gente pode falar sobre vários aspectos aí. Estou super aberto a isso. Já que estamos no assunto sexo, deixa eu só trazer um número aqui para as pessoas. Em uma ejaculação, vão sair 3, 4, 5 milhões de espermatozoides. A mulher, ao longo da vida, ela vai ter aproximadamente 400, são muito mais do que isso, são produzidos, mas vão amadurecer em torno de 400 óvulos ao longo da vida. Então, só você colocar 400 vezes 3, 4, 5 milhões, multiplica quanto isso dá mais de 100 milhões. Essa é a chance de, numa relação, ser você. E agora coloca isso para os seus pais, para os seus avós. É impossível a gente estar aqui. Ser você. Isso é impossível. E você está aqui. Não vai perder essa vida por causa de babaquice. É isso aí. Né? Vamos viver bem essa vida, que é o que a gente tem para agora. Se tem outra depois, tomara. Mas que com certeza a gente tem essa agora e a gente tem que aproveitar. É isso mesmo. Com pandemia ou não, com limitações, isolamento ou não,
a gente tem que se cuidar. Se cuidem da sua saúde, cuidem dos seus entes queridos, das pessoas que vocês amam, cuidem-se sempre, né? Tenham cada vez mais, fiquem atentas ao teu corpo, à sua saúde, ao seu amor, ao seu desejo, às suas vidas. Respirem, né? E continuem caminhando, porque assim, isso tudo vai passar. Eu tenho certeza que isso vai passar. Né? Já que... Calma que está cortando ainda. Isso vai passar sim. Eu acho que... Vai, pode seguir. Não, já que Você está falando assim, a gente está falando de pandemia, eu acho que assim, isso vai passar, vai. Só que a nossa vida, ao final desse processo todo, as nossas vidas já não são as mesmas do que eram antes. Então, sejam muito bem-vindos a esse novo normal, né? Tenho escutado cada vez mais essa expressão. E a gente tem que continuar se cuidando e ficando cada vez mais atentos. Eu acho que uma das coisas daqui para frente que é importantíssimo é a gente olhar para a nossa saúde mental, né? É a gente entender que esse processo que a gente está passando na pandemia é um processo de muitas ressignificações, de muitas transformações e conflitos, e cada vez mais, eu já venho percebendo isso, cada vez mais se faz necessário a gente olhar com atenção para a nossa saúde mental, para as nossas emoções, os nossos conflitos, e a gente buscar esse autoconhecimento. Então, vamos seguir em frente e nos fortalecer para o que der e vier, né? Porque nós estamos diante de transformações e é uma oportunidade da gente se olhar de uma maneira diferente também e olhar para o mundo de uma maneira diferente. Sim. E a pandemia vai passar, acho que em 4 a 6 meses, vai acabar esse negócio de máscara, de tudo. O que aconteceu, aconteceu, e acho que a gente vai poder seguir em frente bem melhor do que agora. Eu acho que foi um momento de muito crescimento para muita gente e tal. Teve a perda financeira, acho que pouca gente não teve perda financeira. Minha funerária está ótima. Mas, fora isso, assim, a maior parte de nós perdeu dinheiro, né? Mas a gente pôde ganhar muita coisa. Podemos ficar mais com os filhos, mais com o cônjuge. Quem é casado aproveitou para fazer aquilo que os solteiros não estão mais fazendo. Então... E você sabe que eu tenho visto cada vez mais casais viram para mim e falaram assim, Breno, a gente conseguiu colocar em prática uma coisa que a gente estava protelando. Aquela conversa que a gente não tinha, aqueles planos que a gente hesitava em não fazer e a gente agora está colocando em prática. Ou chegar na conclusão de, olha, Breno, realmente é incompatível, a gente não consegue mais viver juntos, mas casais que estão chegando a entendimentos, sabe? A acordos, a compreensões de si que antes não tinham, né? Que ficavam postergando. Então, eu acho que tudo isso é um fenômeno, né? Que vem acontecendo por conta dessa pandemia. E eu acho que isso é muito positivo também, né? A gente não pode... eu tive muita sorte, não perdi... Não tive nenhuma perda próxima, nem de familiar, nem de amigo. Então, para mim, a pandemia está... Estamos no meio para o final dela e, para mim, por enquanto, eu estou bem tranquilo ainda, né? Não tive sofrimentos maiores. Uhum. Então, graças a Deus, está indo... Para mim, ainda está tranquilo. Tá certo. Mas é isso, olha, obrigado. Eu quero... Vou te avisar, vamos marcar para um dia novamente e vamos terminar de novo aqui, ó. Todo mundo para casa agora, todo mundo já está em casa agora. Vamos lá, continuar o vinho, chamar o marido e se divertir. Gente, um grande beijo. Beijos a todos e até a próxima. Até a próxima. Paulo, obrigado. Vai ter Laila. Beijo. Obrigado pelas perguntas, pela participação de todos. Tchau, tchau.